Neste vídeo vamos falar de um conceito relativamente recente que tem aproximadamente 10, 15 anos, que é o conceito de representatividade da tarefa. No fundo, a origem vem da investigação. Houve um senhor que se chamava Egon Brunsvik que criou esta questão, que é até que ponto é que os desenhos experimentais que são criados em situações de laboratório, os resultados que daí se extraem podem ser, digamos que, generalizáveis aos contextos de prática real. Dito de outra forma, até que ponto é que os dados que são recolhidos em situação de laboratorial, como este exemplo aqui do ergómetro do remo, podem ser transportáveis ou generalizáveis para aquilo que acontece em situação real de prática, onde existem outras variáveis que não conseguem ser representadas em laboratório, mas que nós sabemos que têm influência no desempenho dos atletas. Para além destas questões da representatividade da tarefa em situação laboratorial, mais tarde transportou-se este conceito para as questões do movimento humano e, nomeadamente, para as questões do treino desportivo. E aqui já falámos noutros vídeos da relevância da informação local, ou seja, a informação perspectiva, aquela que é criada no momento de prática. Sabemos, hoje em dia, da quantidade de investigação que já existe, que esta informação tem um peso significativo na qualidade do desempenho dos atletas. Ou seja, dito de outra forma, os atletas têm que se afinar à informação que é específica de cada contexto de prática para que isso faça aumentar a qualidade do seu desempenho. No fundo, com o conceito de representatividade, quando o transportamos para as áreas do treino esportivo e do movimento humano, no fundo, qual é a sua definição? Então, a definição será que os praticantes aprendam a lidar com situações confusas, carregadas de ruído, com muita variabilidade, mas são situações que, no fundo, vão especificar aquilo que realmente se passa no contexto de prática. Há um conceito muito interessante, que é o conceito que foi criado pelo Luís Lourenço e pelo Fernando Ilharco, que é o não descontextualizar o treino. Ou seja, no fundo, aquilo que se espera e que esperamos ganhar esta noção, que é, ao removermos a naturalidade dos fenómenos que ocorrem, por exemplo, numa situação de jogo, ganhamos uma maior percepção de controle sobre o desempenho. Sim, isso é verdade, reduz a incerteza, mas devemos ter presente que também estamos a criar situações um bocadinho mais artificiais. Há uma investigação muito interessante que foi feita pelo Sean Barris em 2013 e que ilustra bem esta questão de quando criamos situações artificiais, elas poderão ter algumas diferenças para as situações reais. O estudo que o Sean Barris fez e os seus colegas pediram a praticantes de saltos para a água para fazer exatamente o mesmo movimento, mas em duas condições um bocadinho diferentes. Ou com a entrada para uma piscina, para meio aquático, ou então para a entrada para um fosso. E os resultados apontam neste sentido. Quando se realiza exatamente o mesmo movimento, mas com uma recepção para uma situação em meio aquático, existem diferenças na dimensão da passada. Também existem diferenças na altura do salto quando o mesmo movimento é feito para uma recepção em meio aquático ou para um fosso de espuma. Ora, as conclusões que o Barris e os seus colegas tiraram é que saltar para a água ou saltar para um fosso de espuma poderá não ser bem exatamente a mesma coisa. Ou seja, há aqui, quando fazemos o nosso plano de treino, quando prescrevemos os exercícios, há aqui algumas questões que devemos ter presentes. Primeiro, qual a representatividade de um exercício em relação àquilo que se passa no jogo? Ou seja, quando propomos aos nossos praticantes que façam drible entre as estacas ou drible por meio de cones, até que ponto é que isto é representativo daquilo que se passa no jogo? A segunda questão que devemos colocar é quando é que estes exercícios são úteis e quando é que estes exercícios são úteis. E esta segunda questão tem que ter uma ligação muito próxima com esta terceira, que é, ao propormos este tipo de exercícios, removendo um bocadinho de naturalidade, criando situações mais artificiais, que qualidades é que estamos a desenvolver nos meus atletas? E até que ponto é que essas qualidades poderão ser, digamos que, transferíveis para os contextos onde existe mais variabilidade, onde existe a tal confusão que especifica os contextos de jogo. E por fim, muito importante, quanto tempo devo dedicar a estes exercícios e a estes exercícios? Deixo-vos com estas 4 questões para pensar e para refletir enquanto estiverem a fazer o vosso plano de treino. As referências para este vídeo são 2 artigos que publiquei com os meus colegas na Ecological Psychology e na Frontiers in Psychology. E muito obrigado por ter assistido a este vídeo.